Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enauta para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra para a CFO e DRI da companhia, senhora Paula Costa Corte Real, que dará início à apresentação. Por favor, senhora Paula, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigada por participarem conosco da teleconferência para discutir os resultados do quarto trimestre e do ano de 2019. A nossa teleconferência de hoje, infelizmente, não terá participação do Lincoln. Ele pede desculpas a todos pela sua ausência. Dessa forma, eu farei toda a apresentação e estarei disponível para perguntas juntamente com o Danilo Oliveira, o nosso diretor de produção, e o Mendes, o nosso superintendente de exploração. Vamos iniciar no slide 2. Falando um pouco dos principais eventos do setor de óleo e gás, vários fatores afetaram o mercado ao longo do quarto trimestre do ano passado, gerando volatilidade no preço do petróleo, questões geopolíticas no Oriente Médio, baixo crescimento econômico global, com destaque para a redução do ritmo na China, e aí no aumento da produção dos Estados Unidos, que, como vocês sabem, se tornou um importante exportador de petróleo. Com isso, o preço do barril encerrou o ano em aproximadamente $68, porém em um nível bem mais alto do que o atual. Os preços de petróleo seguiram em queda em 2020, culminando na última segunda-feira, que registrou um forte recuo com a Arábia Saudita dando início a uma guerra de preços entre os grandes produtores, em função do fracasso das negociações entre a OPEP e a Rússia, sobre o tamanho da produção em meio à epidemia do coronavírus e queda da demanda, fazendo com que o preço do petróleo, tipo Brent, chegasse a $30. Logicamente, esse cenário traz volatilidade maior para o nosso negócio, mas eu quero destacar aqui que, para o curto prazo, esse efeito foi parcialmente mitigado pela nossa política de hedge e que o impacto foi menos intenso na curva de preços futuros de óleo no longo prazo, que permanece crescente, indicando níveis de preços maiores do que aqueles observados no mercado spot. Outro impacto dessa guerra de preços diz respeito ao nível de endividamento das empresas americanas produtoras de óleo xisto. Sobre esse aspecto, também cabe mencionar que a Enauta possui um dos menores índices de alavancagem do setor, apresentando caixa líquido, o que nos coloca em uma situação mais confortável diante desses eventos. Dito isso, seguimos com a apresentação que preparamos e podemos falar mais sobre esses impactos no Q&A. Vamos então para o slide 4, com os nossos destaques no período. O trimestre e o ano foram períodos onde a combinação de diversos fatores, o aumento da produção, a competitividade do preço por barril de petróleo, o aumento na demanda de gás e a redução do lifting cost, levaram a um incremento significativo da nossa receita e dos resultados operacionais. No campo de Atlanta, foram dois os principais destaques do trimestre. Atingimos a marca de 10 milhões de barris de óleo produzido, o que nos posicionou como a sexta maior produtora de óleo e gás no Brasil no final de 2019. E demos início à tomada de preço para a implementação do sistema definitivo do campo de Atlanta, considerando um FPSO com capacidade de 50 mil barris de óleo por dia e a perfuração de até 9 poços adicionais. Na bacia de Sergipe e Alagoas, o consórcio segue avaliando os dados sísmicos dos 6 primeiros blocos adquiridos, sendo que os dados definitivos estarão processados até o final do primeiro semestre de 2020. Dos 3 novos blocos recém-adquiridos, 2 já estão cobertos por essa sísmica. O cronograma atual prevê a perfuração de um poço para o início de 2021. Vamos agora aos destaques de Atlanta no slide 5. Atingimos média de produção diária de 28,5 mil barris, comparada a 22,1 mil barris por dia no terceiro trimestre de 2019, e aos 12,4 mil barris por dia no quarto trimestre do ano passado, quando ainda operávamos apenas 2 poços. A eficiência operacional média do FPSO foi de 98,9%, comparada a 98,2% no terceiro trimestre de 2019. E não tivemos nenhum acidente com afastamento. Seguimos observando, ao longo do quarto trimestre, uma redução do desconto de óleo de Atlanta em relação ao Brent, que encerrou o ano na faixa de $8 a $11 por barril, e segue em trajetória de queda.
Em janeiro, já tivemos inclusive uma carga negociada com prêmio para o Brent, incluindo os custos logísticos. Entendemos que isso se dá principalmente pela entrada em vigor da IMO 2020, que reduz o limite de teor de enxofre para o combustível das embarcações. Como vocês sabem, o teor de enxofre do óleo produzido em Atlanta é um dos menores do mercado, colocando o Enalta em uma posição diferenciada, tanto sob o aspecto comercial como também ambiental, já que a outra opção é a instalação de sistemas de limpeza nos navios, que não é permitida em todos os países, justamente por envolver descarte de água com resíduos para o oceano. Outro destaque de Atlanta foi a manutenção do lifting cost médio no quarto trimestre de 2019 em $16,6 por barril, comparado a $16,5 do terceiro trimestre de 2019, já considerando o impacto da taxa original do contrato de afretamento do FPSO após os primeiros 18 meses de produção. Esse deve ser o nível médio a ser mantido ao longo de 2020. Vamos agora aos destaques de Manati no slide 6. A produção média diária em Manati foi de 4,5 milhões de metros cúbicos no quarto trimestre de 2019, em função do aumento da demanda de gás a partir de agosto, com o religamento das usinas termoelétricas. No ano, a produção média diária de gás ficou em 3,6 milhões de metros cúbicos, inferior às nossas projeções. Lembrando que a obrigação de take-or-pay do contrato é de 3,8 milhões de metros cúbicos por dia, e esse valor definiu o montante pago pela Petrobras referente a 2019, independente da demanda. Para 2020, projetamos ter uma compensação financeira equivalente à média diária de gás de 2,8 milhões de metros cúbicos, com margem positiva ou negativa de 10%. Entrando agora na parte de destaques financeiros, no slide 7, vocês podem ver que a nossa receita cresceu 28% no trimestre e 39% na comparação ano a ano. Um dos principais destaques foi o aumento da produção do campo de Atlanta, que no quarto trimestre de 2019 contribuiu com 68% da receita total. O aumento de 60% em relação ao quarto trimestre de 2018 refletiu principalmente o incremento de 133% na produção vendida do período, a valorização cambial de 8% e a redução de 38% do desconto do preço do óleo em relação ao Brent. Quando olhamos para o ano de 2019, a receita líquida do campo de Atlanta representou 64% do total, um acréscimo de 145% em relação a 2018, influenciada principalmente pelo aumento substancial da produção do campo. Já o campo de Manati foi responsável por 32% da receita total do quarto trimestre de 2019. Apesar da queda de 6% na produção, a receita total apresentou um leve acréscimo de 2% em relação ao quarto trimestre de 2018, devido à correção anual no preço de venda do gás. No ano, a receita de Manati teve uma redução de 20% em função da menor produção, que passou de uma média diária de 4,9 milhões de metros cúbicos para 3,6 milhões de metros cúbicos, refletindo o declínio natural do campo. No slide 8, temos a análise dos custos. Antes de analisar os números, é importante mencionar que o impacto do IFRS 16 na DRE reduziu os custos operacionais e aumentou as despesas com depreciação e financeiras, o que beneficia o EBITDA e EBITDAX. No balanço patrimonial, criou-se uma conta de arrendamento no ativo com a devida compensação refletiva no passivo circulante e não circulante em arrendamentos. No quarto trimestre de 2019, os custos operacionais atingiram 226 milhões de reais, 24% superiores ao quarto trimestre de 2018. A adoção do IFRS 16 levou a um aumento nos custos operacionais de 13 milhões de reais no período, incluindo o efeito de um aumento na depreciação de 46 milhões de reais. Em 2019, os custos operacionais totalizaram 757 milhões de reais, 65% superiores ao mesmo período de 2018. A adoção do IFRS 16 aumentou os custos operacionais em 17 milhões de reais, incluindo 146 milhões de efeito na depreciação do campo.
Os custos operacionais do campo de Manati foram 28% inferiores a 2018, refletindo menores custos relacionados a royalties, pagamento de participação especial, pesquisa e desenvolvimento e redução da depreciação devido a uma menor produção no período. Tal redução não compensou o aumento de 117% dos custos operacionais de Atlanta, relacionado diretamente ao aumento da produção e a efeitos do IFRS 16, além do impacto não recorrente da intervenção nos 2 poços, que totalizou 68 milhões de reais. No slide 9, apresentamos as despesas gerais administrativas e gastos exploratórios. Ao longo do ano, as despesas gerais administrativas apresentaram uma trajetória de queda, fruto da nossa maior eficiência operacional. No quarto trimestre de 2019, como percentual da receita, as despesas de G&A foram 110 pontos bases inferiores ao mesmo período do ano anterior, chegando a 5,8%. No ano, as despesas de G&A foram 11% inferiores a 2018. Com o percentual da receita total, as despesas de G&A em 2019 representaram 4,1%, ante a 6,4% em 2018, redução de 230 pontos base. Já os gastos exploratórios foram de 22,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2019, comparados a 9 milhões de reais no quarto trimestre de 2018, principalmente em função dos estudos para licenciamento ambiental de perfuração, além dos gastos com aquisição e processamento de sísmica para os blocos da bacia de Sergipe-Alagoas. Em 2019, esses gastos totalizaram 82 milhões de reais, comparados a 54 milhões de reais em 2018, principalmente devido ao provisionamento no terceiro trimestre de 2019 da multa no valor de 27 milhões de reais referente ao conteúdo local, do bloco BM Calcim. O operador deste bloco nos informa que está aguardando a finalização do processo administrativo com possibilidade de realização de termo de ajustamento de conduta. O aumento nos gastos também considera 800 mil reais com a devolução do campo de oliva e demais gastos com processamento de sísmica e estudos para licenciamento ambiental de perfuração para os blocos de Sergipe e Alagoas. Seguindo para o slide 10, vocês podem ver a nossa rentabilidade medida pelo EBITDAX e lucro líquido. No quarto trimestre de 2019, o EBITDAX totalizou 260 milhões de reais, um aumento de 63% em relação ao quarto trimestre de 2018. O impacto positivo com a adoção do IFRS 16 foi de 60 milhões de reais. Lembrando que no quarto trimestre de 2018, o EBITDAX havia sido beneficiado em 46 milhões de reais pelo acordo com o fornecedor do FPSO do Campo de Atlanta. Excluindo esses efeitos não recorrentes, o EBITDAX do quarto trimestre de 2019 foi de 200 milhões de reais, 76% maior que os 114 milhões de reais do quarto trimestre de 2018, como resultado do aumento de 50% do nosso resultado operacional. A margem EBITDAX ajustada foi de 18%, comparada a 14% em 2018, uma evolução de 37 pontos básicos. No ano, o EBITDAX foi de 677 milhões de reais, aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que ambos os períodos foram impactados por valores não recorrentes. O EBITDAX de 2018 foi beneficiado pelos 46 milhões do acordo com o fornecedor do FPSO de Atlanta, conforme já mencionei, e pelos 148 milhões de reais referente à segunda parcela da venda do bloco BMS-8. Em 2019, as intervenções nos poços do Campo de Atlanta tiveram impacto de 68 milhões de reais, que para o cálculo do EBITDAX foram compensados por 60 milhões de reais relacionados à adoção do IFRS 16. Desconsiderando esses efeitos, o EBITDAX de 2019 teria sido de 685 milhões de reais, comparado a um EBITDAX de 381 milhões de reais em 2018. A margem EBITDAX foi de 62%, comparada a 48% em 2018, uma evolução de 138 pontos básicos. Já o lucro líquido do quarto trimestre de 2019, de 102 milhões de reais, comparado a 125 milhões de reais no quarto trimestre de 2018,
reflete melhor resultado operacional, que acabou sendo compensado por maiores gastos exploratórios e um menor resultado financeiro. O aumento da amortização reflete principalmente a entrada em operação do Campo de Atlanta, que teve seu primeiro ano completo de operação em 2019. No ano, o lucro líquido totalizou 215 milhões de reais, redução de 49% em relação a 2018, principalmente pelo fato do ano de 2018 ter sido beneficiado pelo ganho com a venda do bloco BMS8. No slide 11, falamos de caixa e endividamento. Encerramos o ano com um saldo de caixa equivalente a 1,7 bilhão de reais, 11,6% menor do que o saldo registrado no final de 2018, refletindo, em conjunto com a geração de caixa da companhia, o pagamento de 500 milhões de reais em dividendos em maio de 2019. Com relação ao endividamento, encerramos o ano com uma dívida total de 252 milhões de reais, comparado aos 290 milhões de reais do mesmo período do ano anterior, refletindo os pagamentos da dívida da FINEP, iniciados em setembro de 2016, e os pagamentos da dívida do BNB, iniciados em outubro do ano passado. Reduzimos ainda mais a nossa alavancagem ao longo do ano, demonstrando a nossa alta solidez financeira, principalmente em momentos de maior volatilidade de mercado, como o que estamos vivendo agora. Seguindo para o slide 12, CAPEX, vocês podem ver o realizado em 2019 e a abertura dos investimentos projetados para 2020 e 2021. Encerramos 2019 tendo investido 50 milhões de dólares, um valor inferior ao orçado, que era de 63 milhões de dólares, dos quais 38 milhões de dólares, ou 76%, foram destinados ao Campo de Atlanta. Desse total, quase 2 milhões de reais foi o valor despendido no quarto trimestre de 2019, 100% destinado ao Campo de Atlanta. Para 2020, o CAPEX total esperado foi reduzido para 46 milhões de dólares, em função da postergação da compra de equipamentos para o sistema definitivo do Campo de Atlanta para 2021. Estimamos atualmente um investimento de 14 milhões de dólares no Campo de Atlanta e 20 milhões de dólares para blocos localizados na bacia de Sergipe-Alagoas. Para o ano de 2021, a companhia estima CAPEX total de 150 milhões de dólares, sendo 85 milhões de dólares destinados ao Campo de Atlanta. Essa estimativa já reflete os custos associados ao início da aquisição dos equipamentos necessários para a produção do campo no sistema definitivo, que está na fase de tomada de preço. 48 milhões de dólares serão destinados a Sergipe e Alagoas, relacionados ao início da perfuração nessa bacia. Vale destacar que, até o momento, não realizamos nenhuma revisão no CAPEX para 2020 a 2021 em função dos eventos recentes observados no mercado, mas estamos atentos aos possíveis desdobramentos. A Enauta segue crescendo e expandindo, desbravando a energia do Brasil. Estamos orgulhosos de termos alcançado a produção de 10 milhões de barris de óleo em Atlanta, sem acidentes com afastamento e com mais de 98% de eficiência operacional. Este é um fato muito relevante para nós e demonstra o acerto da nossa estratégia no campo. Temos acompanhado o sucesso da exploração da Guiana e Suriname, onde foram identificados prospectos com volumes materiais de recursos petrolíferos. E, por essa razão, continuamos confiantes no potencial da bacia de Sergipe-Alagoas em função do andamento da interpretação exploratória. Avançamos na área de governança e, atualmente, somos a companhia com um dos maiores índices de diversidade no setor, com 42% de mulheres no total de colaboradores e uma participação de 35% no quadro gerencial, um indicador que nos enche de orgulho. Em vista das últimas licitações e do reposicionamento do governo com relação às condicionantes econômicas, sobretudo de pré-sal, a companhia irá rever suas perspectivas com relação a uma possível entrada no pré-sal e ou outras aquisições oportunísticas. Agradeço a todos e gostaria de abrir o call para perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Gabriel Barra, do UBS.
Olá, Paula, Danilo, Mendes, obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se eu me corrija se estiver errado, tá? No QGEP Day, lá em 2018, acho que, se não me engano, não lembro se o Danilo ou o Lincoln tinham mencionado que petróleo a $40 deixaria o sistema definitivo com um retorno bem apertado, se posso dizer assim. Eu sei que é um projeto de longo prazo, curto prazo não deveria influenciar totalmente nisso, mas a gente sabe que acaba influenciando todo o movimento que a gente tem visto, principalmente no mercado de petróleo. Alguma coisa mudou de lá para cá em relação ao break-even para o sistema definitivo? Hoje, qual que seria, de repente, o break-even para o projeto? Vocês têm algum número na cabeça? E caso o preço do petróleo continue pressionado e vocês veem que esse break-even não esteja no nível adequado, existiria algum plano B para Atlanta? A segunda pergunta é mais para o sistema, para o SPA, né, para o Petrojal. Vocês falaram que após os 18 meses o day rate chegar a mais ou menos $500 mil por dia. A minha pergunta eu acho que esse valor não é muito diferente do que vocês já tinham falado, me corrija de novo se eu estiver errado, mas com o Brent caindo, esse valor deveria continuar nesse patamar ou a gente poderia esperar um day rate um pouco menor, dado o preço do petróleo a $36, $38 por barril durante o ano de 2020? Obrigado. Oi, Gabriel, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Com relação ao definitivo de Atlanta, a gente, como eu comentei na apresentação, a gente está iniciando agora a tomada de preços, né? Nesse primeiro trimestre a gente está fazendo a tomada de preços e aí eu acho que isso ajuda a gente a calibrar um pouco mais as questões de break-even e custos operacionais e mesmo CAPEX, né, do campo. Então, nesse momento, é o que a gente está fazendo essa consulta no mercado. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação relevante que mude as estimativas que a gente tinha lá em 2018, né? O que traz um certo conforto para a gente é o que você comentou, né? Olhando um pouco a curva de longo prazo, eu acho que tem uma tendência do mercado de recuperação desse preço e acho que mesmo quando o preço estava mais alto, estava mais baixo, a gente vê sempre o longo prazo convergindo aí para uma faixa entre $50 e $60, né? E aí isso varia um pouco mais, um pouco menos. Claramente a gente está vivendo um momento de volatilidade agora, um cenário um pouco mais nebuloso, acho que a gente está acompanhando para onde as coisas vão. Esse momento de tomada de preço é realmente fundamental aí nos próximos passos de Atlanta e acho que está tudo sendo analisado, inclusive o desenho do campo, como a gente já vem comentando, o número de postos. Então, acho que a gente se beneficia das informações operacionais que a gente já teve do campo, vai fazer essa tomada num momento um pouco mais volátil e estressado de mercado. Vamos ver o impacto disso nos custos de CAPEX e custos operacionais do campo, mas até o momento, como eu comentei, a gente está atento aos acontecimentos, é claro, né? Acho que o mundo inteiro está, e não poderia ser diferente numa empresa de óleo e gás. Então, a gente está atento aos acontecimentos, mas a gente ainda, em função desta semana, a gente ainda não teve nenhuma revisão de CAPEX ou de direcionamento da companhia. A sua segunda pergunta foi com relação ao custo operacional do Petrojal. A gente continua trabalhando com esse patamar de 500. Se você me perguntar se tem alguma redução em função do Brent, sim, tem redução em função do Brent. Obviamente, ela é menos representativa do que o impacto na receita, né? Então, se você me perguntar, eu até preferiria continuar com esse custo de $500 mil por dia, mas ela pode chegar aí, sei lá, pouco menos de 10% desse valor de redução, né? Então, acho que talvez no intervalo aí, no máximo até uns 90% desse valor. Mas a nossa estimativa continua sendo em torno de $500 mil por dia. A gente pode ter aí, sim, variações em função do preço do Brent. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta é de Paula Picardo, da Condor Insider. Boa tarde, bom dia, pessoal. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria ainda perguntar em relação a esse choque do petróleo que está tendo, qual impacto vocês veem no longo prazo, principalmente na questão da distribuição de dividendos? Vocês veem um possível aumento da distribuição de dividendos em breve?
Oi, Paula. Com relação à distribuição de dividendo futuro, a gente tem uma política aprovada da companhia, essa política foi aprovada em 2015. É uma política de 15 centavos por ação, são 40 milhões de dólares, mais ou menos, aproximadamente, né, por ano. Os últimos 3 anos, né, a gente teve a aprovação de dividendos extraordinários, nos últimos 2 anos a gente teve a aprovação de dividendos extraordinários, e esse ano consta da proposta, e a deliberação ela acontece ou não na Assembleia, é uma alçada de Assembleia, dividendos extraordinários de 300 milhões de reais, né. Para os próximos anos, o que a gente tem até o momento é a política da companhia que sinaliza os 15 centavos por ação. Agora, obviamente, esses valores de dividendos, ele depende sempre da avaliação de alocação de capital da companhia, enfim, excesso de caixa, compromissos de investimento. Eu acho que é uma discussão que acontece a cada ano, né? Mas o que a gente tem hoje aprovado é a política de investimento da companhia, quando a gente olha para o futuro. Certo. Muito obrigada. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta é de Guilherme Levi, do Morgan Stanley. Oi, gente, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Eu queria entender, esse poço adicional que vai ser perfurado no campo de Atlanta no começo do ano que vem, que seria já o primeiro do sistema definitivo, vocês comentam que ele também poderia ser um backup para o aumento de água no sistema antecipado. Vocês podem comentar o que vocês esperam de aumento de produção de água nos próximos tris para o sistema antecipado? E a segunda pergunta é se vocês puderem comentar sobre esse projeto novo de estocagem de gás no campo de Manati. Obrigado. Oi, Guilherme, obrigada pelas perguntas. Vou passar aqui a palavra para o Danilo. Bom dia, Guilherme. Esse quarto poço, os consorciados decidiram, há mais ou menos 1 ano atrás, adquirir todos os equipamentos necessários e já programar, a princípio, uma perfuração no início de 2021. E a explicação é simples. O campo de Atlanta, ele possui um aquífero que é responsável pela manutenção da pressão do campo, ou seja, que faz o óleo ser colocado para fora. E a gente tem um simulador que indica quando essa água vai surgir. Mas nós não temos a certeza disso enquanto ela não aparecer. Então nós estamos preparados para perfurar este poço no primeiro semestre de 2021, caso seja necessário. Nós temos 3 poços em produção, um deles já tem a presença de água, o que é bom, porque confirma a movimentação da água pressurizando o óleo para manutenção da produção. Hoje, esse BSW está abaixo de 1%, ou seja, em 30 mil barris por dia, isso são 300 barris, ainda é baixo, mas nós temos que acompanhar essa movimentação. O Petrojal tem capacidade de tratamento de água de cerca de 6 mil barris, o que nos leva a ter capacidade de produção até 6 mil barris de água, ou seja, até 20% do BSW.
Então, nós estamos tranquilos contra isso, e esse poço está sendo pensado caso esta água venha realmente. Mas tudo isso irá passar por decisão do consórcio para a sanção realmente e confirmação da perfuração em 2021. Quanto à estocagem de gás de Manati, o reservatório de Manati é extremamente adequado para esse trabalho. Nós estamos num momento de excesso de gás em relação à demanda brasileira. Então, o mercado vê com bons olhos esse desenvolvimento de um reservatório para estocagem de gás. Nós temos as instalações necessárias, temos uma facilidade de ligação do campo com o Nordestão, com o terminal de regasificação da Bahia, e temos uma planta, tudo pertencente ao consórcio, que se adequa perfeitamente para esse fim. Nós estamos realizando estudos, fazendo levantamentos econômicos e discutindo com as companhias para a tomada de decisão de realmente converter Manati num campo de estocagem de gás a partir ou final de 2021 ou início de 2022, se tudo der certo. Tá ótimo. E só para confirmar, desculpa, eu fiquei um pouco confuso. No poço adicional para Atlanta, isso é um poço, outro poço produtivo para quando a sua produção dos 3 poços iniciais começar a cair, né? Não é um poço injetor. Eu lembro que vocês tinham comentado que não teria poços injetores nesse projeto. Confirmado. Atlanta não haverá poço injetor. Esse quarto poço caso um dos poços atinja um volume de água e que nós comparemos com um novo poço nos dê maior produtividade de óleo, este poço será substituído pelo quarto poço. É um poço backup para substituir um poço que, porventura, venha a produzir mais água do que a gente produziria de óleo em um poço novo. Entendido, super claro. Obrigado, gente. Nossa próxima pergunta vem da webcast de Fábio Machado, da Multinvest Capital. Bom dia. Em relação ao desconto do óleo de Atlanta, essa faixa entre 8 e 11 é nominal? Ou varia em relação ao preço do Brent percentualmente? Em relação ao custo da produção em Atlanta, em um cenário de Brent a $35, quanto ficaria o custo diário, já que varia em função do Brent? Bom dia, Fábio. O desconto do Brent é nominal. Não tem percentual em relação ao Brent. Ele é um valor fixo que representa a qualidade do óleo em relação ao Brent e os custos de logística para colocar o óleo na refinaria. Quanto à qualidade do óleo, nós, como Paula falou, nós estamos numa ascendente. Já vendemos uma carga com prêmio em relação ao Brent, isso considerando já os custos de logística, ou seja, o custo final já foi Brent Plus, e sem percentual, um custo nominal. Quanto à redução de custo operacional de Atlanta, a Paula também já mencionou, existe realmente uma diminuição da taxa diária do Petrojal, que é a única diminuição do custo possível, que vai ser em torno de
10% no máximo do nosso custo operacional atual. Eu estimo que será mais para 5% do custo, porque ele só incide em cima da taxa diária do Petrojal. Todos os outros custos, eles não sofrem em relação à diminuição do preço do frete. A próxima pergunta vem de Vinícius. Quanto à bacia Sergipe-Alagoas, teria a possibilidade de encontrar óleo nas quantidades encontradas por outras empresas no Suriname e Guiana? Bom dia, Vinícius. O sistema petrolífero que a gente está buscando nos nossos blocos exploratórios, e aí eu digo que não é só de Sergipe, todos os blocos exploratórios hoje da carteira da Enalta, seja de Foz, Pama, Ceará, Camamu, Espírito Santo, buscando o mesmo tipo de sistema petrolífero que já tem dado certo em Sergipe-Alagoas. Tá? Então, a gente gosta muito de comparar os nossos ativos, né, com o que a gente já tem do lado. Né? O caso dos nossos blocos que são mais distais em relação aos blocos onde a Petrobras fez 6 descobertas significativas e que devem ter declarações de comercialidade até o final desse ano, fazem parte de um mesmo sistema sistema deposicional de turbidismo, de reservatórios, né, de uma bacia sedimentar offshore. Então, os nossos prospectos, né, que nós temos mapeado na área dos nossos blocos, né, são distais ao modelo, né, ao que está sendo constatado pela Petrobras nos blocos mais proximais da bacia. Então, é claro que para a gente trabalhar buscando prospectos economicamente viáveis num ambiente de 2.500, 3.000 metros de lâmina d'água, certamente teriam que ser volumes significativos. Né? Então, nós estamos buscando e nós estamos mapeando diversos prospectos com prováveis reservas materiais, né, que poderão vir a significar descobertas econômicas no nosso prospecto. E aí não só de Sergipe, mas também Foz, Pama, Camamboalmada e Espírito Santo. Tá? Nossa próxima pergunta é de Leonardo Marcondes, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora que a FPSO do Sistema Definitivo de Atlanta já foi definida e que deve ter uma capacidade de 50 mil barris dia, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe sobre a faixa de preço que vocês estão, de preço diário que vocês estão esperando para essa plataforma. Eu pergunto isso porque eu acredito que o mercado estava um pouco tendo como proxy uma plataforma de 70 mil barris dias e usando como proxy que a Petrobras arrendou para o projeto de Marlim. Obrigado. Bom dia, Leonardo. Infelizmente, essa é uma pergunta que nós não devemos responder. Nós estamos agora no processo de bid e nós não vamos balizar o preço esperado que a gente tem para essa plataforma. Nós vamos aguardar que as companhias nos tragam esse preço. Nós temos nossas avaliações internas, mas de modo algum não podemos balizar o mercado quanto a isso, né? Por enquanto, nós podemos dizer que estamos indo ao mercado, mas quanto que vamos receber, vamos aguardar. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta, também da webcast, é de Sérgio Simon. É de conhecimento de todos que a produção da Enalta está 100% negociada com a Shell. Minha dúvida, como fica o preço de venda por barril diante dessa crise? Tem algum stop ou algo que assegure, digamos, um preço mínimo? A queda no preço do barril é absorvida pela Enalta? Bom dia, Sérgio.
Bom, com relação ao contrato da Shell, não tem nenhum mecanismo de proteção para o preço do Brent neste contrato, né? O que a Shell funciona é como um trader para a companhia, então ela comercializa, busca melhores alternativas para desenvolver essa corrente de óleo, mas a gente está sujeito sempre a variação do Brent. O que a gente tem internamente é uma política de gestão de risco de mercado, onde a gente incorpora alguns mecanismos de hedge ou de proteção para a volatilidade do preço da commodity. Para horizontes mais curtos de tempo, a gente tem um percentual de hedge maior do que para horizontes mais longos de tempo. Isso faz com que a gente se proteja exatamente no caso de uma volatilidade abrupta e no curto prazo, né? Claro que no longo prazo, o nosso negócio, por definição, ele tem uma exposição ao preço do óleo. Então, se a gente olhar a nossa posição de hedge hoje, para esse primeiro semestre, a gente tem acima de 30%, entre 30% e 35% da nossa produção, ela está hedgeada com algumas opções de venda de óleo, e aí a preços claramente muito maiores do que o que a gente tem hoje no mercado, né, em torno de $57 o barril. Quando a gente olha o ano todo de 2020, a gente tem mais ou menos 25% da produção. Então, como eu comentei, a nossa posição de hedge ela é mais concentrada nos prazos mais curtos do que no prazo mais longo, imaginando aí que para o longo prazo a gente ainda vê no mercado também uma curva crescente de óleo. Mas o mecanismo que a gente tem para se proteger desse tipo de volatilidade ele é interno da companhia e não está incluído no contrato da Shell, né? Faz parte do contrato de negociação da Shell. A próxima pergunta é de Pedro de Marco, da Rich Capital, também da Webcast. Bom dia. Se pudesse só revisitar como está a política de hedge do óleo. Também, se já há alguma mudança na licitação do sistema definitivo. Buscar um FPSO, capacidade menor para ter duração maior? Neste preço de barril, provavelmente desaquece o setor de OIG, se espera uma melhor condição de preço do FPSO. Sobre a política de hedge, eu acho que já respondi na questão anterior, então vou passar para o Danilo para comentar sobre o FPSO. Houve uma mudança do sistema definitivo que nós tínhamos originalmente apresentado à agência, que era um sistema de 12 poços e com um FPSO de 70 mil barris. Hoje, nós estamos frente a quase indicação que o óleo ficará longo tempo entre 50 e 60 e não nos níveis de $80 quando nós fizemos o projeto de desenvolvimento de Atlanta original. Nós reduzimos a capacidade do FPSO para 50 mil barris por dia. E o sistema de produção será com 8 poços e mais 4 opcionais no futuro. A redução para 50 mil vai nos proporcionar uma manutenção de um patamar de óleo e uma redução de CAPEX inicial, já que não vamos perfurar todos os poços adicionais de uma só vez. Então, nosso plano é perfurar primeiro 5 poços, juntá-los aos 3 originais que temos, teríamos um total de 8 poços para um FPSO de 50 mil. Por que 50 mil? Já que os atuais 3 poços produzem 30 mil. Porque nós trabalhamos com a média de poços. Nós temos um poço hoje que produz 14 mil, outro que produz 11 mil, mais um que produz 5 mil. E, logicamente, os 5 poços adicionais também se comportarão dessa maneira. Alguns poderão produzir 5 mil, outros poderão produzir 10 mil. E esses que estão produzindo agora, certamente, em 2023, não estarão produzindo mais neste montante. Então, por isso, a FPSO de 50 mil,
onde podemos manter esse patamar de 50 mil por um tempo maior, como estamos fazendo hoje com os 3 poços. O Petrojal só pode receber 30 mil, temos capacidade para produzir um pouco mais, e por isso o guidance para esse ano é, na prática, quase 30 mil barris por dia durante todo o ano, o que não é normal para a produção de um campo. Se eu produzir na capacidade máxima, a cada mês haverá uma queda. A próxima pergunta da webcast de Vinícius. Poderiam explicar melhor a redução das reservas provadas em 19%? Ok. Isso tem relação com a resposta anterior. Quando você tem um FPSO de 70 mil barris por dia e 12 poços produzindo, a curva de produção inicial dele é bem maior e produz um volume de óleo que irá é incluído nessa reserva, está contado nessa reserva. Quando você começa com 50 mil barris, a curva só é descendente. Então, o óleo que eu produzo na curva com o FPSO de 50, o óleo recuperado é menor do que o volume de óleo recuperado numa curva iniciando em 70 mil. Mas, economicamente, em termos de NPV, o FPSO de 50 mil com 8 poços faz mais sentido para o consórcio. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a senhora Paula Costa Corte Real para as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos a participação no momento desafiador aí de mercado. Então, gostaria de agradecer a todos a participação no call, as perguntas, acho que foram bastante construtivas para que a gente pudesse elucidar aí os principais pontos. E, mais uma vez, gostaria de colocar a companhia à disposição através da nossa área de RI para eventuais pontos que venham a surgir que a gente possa contribuir. A audioconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.